Olá, estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. Hoje nós vamos falar da profissão mais difícil do mundo, maternidade. Se ter um já é difícil, imagina ser mãe de múltiplos em outro país. Pois é, nós vamos conversar com duas mamães incríveis aqui, que são, né, ainda mães de múltiplos na Irlanda, e elas vão contar a jornada. E quem vai apresentar é, claro, minha parceiraça, Lídia Siriaco. Oi, Oi, mais famoso. Hoje nós trouxemos duas mulheres aqui para falar sobre isso, né? Nós temos Ellen Brito, muito bem-vinda, ela é assistente social e ela também é voluntariada do Grupo Mulheres do Brasil. E a gente também tem aqui a Gisele Borges, que é publicitária. Muito obrigada por estarem aqui. As duas são mães de múltiplos, tiraram uma parte do dia delas para vir aqui só conversar com a gente. Então, assistam esse episódio, né? Porque o tempo delas é muito valioso, Eu gostaria que vocês se apresentassem, contem de vocês, dos filhos, como foi a chegada, onde nasceram. Dá um overview pra gente do início das crianças. Quem quer começar? Quem pergunta? Então, sou Gisele, eu tô na Irlanda já há 8 anos. Vim pra cá com meu namorado, que era marido, hoje em dia ex-marido, mas anyway. Início, meio e fim. Exato, todos os processos juntos. A gente veio, na realidade, ele veio para estudar e eu vim acompanhando. E eu fazia, na época, o doutorado na França, tirei um intervalo de 3 meses para acompanhá-lo no curso aqui de inglês, fiquei e nunca mais voltei. E aí depois, me apaixonei realmente pelo país, mesmo com todas as diversidades, me apaixonei mesmo. Entrei na universidade aqui para dar desdobramento ao doutorado, comecei a trabalhar na minha área como pesquisadora e a gente se viu grávidos, né? Então, assim, foi algo que era desejado, mas não foi planejado completamente. Então, assim, a descoberta já foi algo impactante, porque foi no meio de muitas mudanças. E quando a gente chegou no ultrassom, a gente descobriu que não eram dois. Imagina, eu não consigo imaginar. É uma bênção, mas eu acho que deve ser um desespero também, né? Foi. E, enfim, aí depois disso tem toda a jornada, mas ela é extremamente prazerosa, ela tem seus altos e baixos, ela tem seus momentos que a gente tem vontade de sair correndo, mas a gente segue firme e forte. Enfim, eu sou apaixonada pela maternidade múltiplas, pelas amigas que eu fiz nessa jornada, entre elas a Ellen, e enfim, todas as outras coisas que tem. Isso. Ai, gente, já tô ficando emocionada. Ellen, conta pra gente a sua história. Bom, eu sou a Ellen. Eu sou de Curitiba, sou assistente social, né? E a nossa mudança aqui para a Irlanda foi em função do trabalho do meu marido. Então, ele estava num processo, né, para uma empresa aqui na Irlanda e, ao mesmo tempo, nós fizemos um tratamento, né? Porque acho que, no fundo, a gente achava que não daria certo a viagem, enfim. E tudo acontecia ao mesmo tempo, né? Bom, tudo bem, né? Então, vamos lá, vamos para a Irlanda. No início, a gente sabia que existia uma possibilidade muito grande de virem gêmeos, né? O médico havia dito isso pra gente. E aí já estava tudo certo, a viagem, enfim, aquela mudança, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu fui fazer um último exame no Brasil, acho que eu estava com 9, 10 semanas, o médico falou, então, não são 2, são 3. Aí a gente ficou assim, super na hora, né? Eu só falava, meu Deus. Enfim, foi um susto, mas claro, né? Uma alegria enorme, né? E pensamos um pouquinho, vamos, não vamos, mas enfim, viemos para a Irlanda
eu vim grávida do 3º para o 4º mês, né? E, claro, né? Foi o trabalho dele, então eu vim para estudar, ainda porque o inglês é daquele jeito, né? Então, mas não deu nada certo. Eu vou contar depois a jornada, no sentido de estudar, enfim, né? Então foi isso, né? Eu sou mãe de trigêmeos, né? E eles nasceram aqui na Irlanda quando eu estava fazendo 3 meses de Irlanda. Nasceram super prematuros, né? Nasceram de 28 semanas. Nossa. Então, já vim com o pacotinho, né? Do Brasil, mas eles nasceram aqui. Irlandês, sou irlandês. É muito bom ver essas histórias, mas a gente sabe que quando a gente chega aqui sozinha, que a gente é nova, né, Jana, e a gente pensa, a gente vai para outro país e tal, como que é, de repente, você se vê grávida de 3 no seu caso, de 2 no seu caso, e você está num outro país, porque a gente sabe que a rede de apoio, nesse momento, ela é extremamente importante, é algo que a gente tem no Brasil, né? Como que é essa rede de apoio, quando vocês se viram nessa situação? Porque eu acho que o planejamento, quando você está grávida de gêmeos, ou simplesmente grávida, já tem muitas coisas para serem pensadas naquele momento, né? E como que é depois que nasceu, as crianças nasceram, como foi essa rede de apoio, como vocês se sentiram? Fala pra gente essa experiência. Começa. Bom, foi tudo novo, porque foi minha primeira gravidez, né? Então já veio uma turminha, né, de uma vez. Quase um time de futebol. Então foi num país que eu não dominava a língua, porque eu achava até que falava um pouquinho de inglês. Eu cheguei aqui, eu percebi que não falava nada. Como todo mundo, como todo mundo. E aí o sistema nervoso junto, né? Então, na verdade, foi um desafio, assim, porque eu precisava do meu marido traduzindo quando eu ia nos médicos, enfim, né? E, enfim, a mudança é desafiadora já, né? E aí a gravidez junto, enfim. Então, nós chegamos aqui, eu tive o acompanhamento, enfim, com a médica da família, enfim. E lá no Brasil as pessoas falavam, quando me souberam que eram 3, né, eu vi o susto de todo mundo. Eu sei, 3 bebês, mas até você ser mãe, você não tem a noção. A gente imagina um pouquinho, mas a gente só conhece mesmo aquela rotina sendo mãe, né? De eu acho que as pessoas que são mães de já diziam, meu Deus do céu, queria me contar exatamente. Exato. Todo mundo desesperado, você é 3, você não tem rede de apoio lá e tal. Mas realmente, assim, é muito difícil, né? No meu caso, os meus filhos nasceram prematuros extremos, então eles ficaram na UTI por alguns meses, né? Então, a Isadora e o Matheus ficaram 2 meses e o Miguel ficou quase 10 meses, né? Então, não tinha mais ninguém, eu e meu marido. Então, enquanto os 3 estavam na UTI, nós íamos juntos diariamente, né, pro hospital, enfim. Quando Isadora e o Matheus vieram para casa, foi ainda mais difícil, porque o Miguel ficou no hospital. E aí foi quando eu tive que enfrentar o inglês sozinha, porque daí ele não podia estar comigo, enquanto um estava em casa com os 2 bebês, o outro ia para o hospital. Então ele trabalhava até as 4, a gente podia ir para o hospital depois das 2. Então, quando ele ia para o hospital, ele saía às 4 do trabalho, ia direto, ficava até as 10 da noite com o Miguel, e eu com os 2 em casa. E no dia seguinte, ele entrava 4h10, ele chegava em casa, que era pertinho, ele entrava em casa, eu já saía, ele ficava com os 2 e eu ia para o hospital. Então, realmente, assim, a falta de rede de apoio é imensa. Você tem até outras mães, mas são todas que estão na mesma situação. E que hoje é a nossa rede de apoio. Somos nós, um grupo de mães, as amigas, enfim, amigas que não são mães também. Mas na época eu tinha acabado de chegar aqui. Eu estava 3 meses na Irlanda, né? Então, assim, muita gente até ofereceu ajuda, mas não tinha muito o que fazer, né? Então, foi muito desafiador. Ainda é, mas vai melhorando. Vai melhorando. Vai se acostumando. E o melodo vai passar, né? A gente escuta. Vai passar. Bom, para mim, acho que é isso que a Ellen comentou. A rede de apoio, ela é necessária, embora a gente não tenha, né? Então a gente acaba tendo que se virar. No início, enfim, o meu caso, a gente já estava aqui, a gente já tinha alguns anos aqui, inclusive de Irlanda, mas todos os nossos amigos eram sem filhos, né? Então a gente não tinha muito. Eu tinha, na realidade, uma única amiga que tinha já passado pelo processo, na realidade, foi que me pegou pela mão e disse: ó, vem comigo. E aí, nessa hora, a rede de apoio do Brasil, né, a comunidade brasileira,
pra gente faz muita diferença. Porque é quem vai te fazendo o processo com você, sabe? O caminho já foi trilhado, então ela vai dizer, ó, vai por aqui, vai por ali. Até porque aquilo que eu comentei um pouco antes da gente começar, que é sobre os sistemas, né? O sistema Brasil, o sistema Irlanda, eles são diferentes. E quando você entra aqui, você não sabe o que fazer. Então, o meu processo foi inteiro aqui e você só percebe, eles só consideram gestação depois do 3º mês. Então, até o 3º mês, você vive a sua vida normal, você não tem nenhum acompanhamento. Só depois do 3º que você passa a ter acompanhamento, e aí é quando você começa a ir entendendo o que está acontecendo. E aí do 3º até, no meu caso, que foi até o 9º, né? Porque aqui eles também têm uma política que é de o processo natural. Então, eu tinha até o início do 8º mês, até o início do 7º mês, o processo era para ser parto normal. Minha família no Brasil, desesperada, porque essa criança, essa menina sozinha, parto normal, o que vai acontecer? Né? Porque, enfim, a gente no Brasil, a gente tem uma outra política, que é de, inclusive, não levar a gestação múltipla para um parto normal. Mas aqui não. Então, a gente foi até o 8º, até o quase o início, até a 35ª semana, achando que seria normal. Quando chegou só que as meninas não viraram, uma das meninas não viraram. Então, aí, eles mudaram o projeto para parto, para cesárea. E quando nasceu, era isso, era só eu, e aí, meu companheiro, e enfim, para tudo. E aí, minha mãe e minha sogra vieram. Então, éramos nós 4. Durante os 3 primeiros meses, elas ficaram aqui. Mas, para mim, o choque de realidade foi quando a midwife, a nurse que acompanha, foi na minha casa e ela perguntou assim, o que você vai fazer depois? Ok, tá tudo lindo aqui, tá todo mundo aqui, e depois? Como você vai fazer depois? Como todo mundo faz, né? Exato, mas o como todo mundo faz, eu também não sabia, porque até então eu fiquei pensando assim, bom, eu também não sei. Ela perguntou, tá, e qual é o teu plano? E ela tava empolgada, né? Porque ela chegou assim... Eu não tenho um. Eu não tinha plano nem de ter um, tive 2, né? E não fala depois, né? O plano, assim, não sei. Ela, bom, então é importante você ter, porque aí a gente entra no sistema Irlanda, né? Que tem sem rede de apoio. E o sistema, que é muito diferente do nosso, com waiting lista para tudo, né? Então você tem... Para creche é difícil, para escola é difícil, para tudo já é difícil para né? Então, a gente tem essa coisa que falam no Instagram, né? Até os irlandeses mesmo postam, né? Que quando você pensou que você vai ficar grávida, você inventa o nome e já coloca na fila das escolas. É verdade. Assim mesmo, quando você tá grávida no início, eu sei disso, né? E eu vejo isso no Instagram e... Já fica a dica aí pra quem tá planejando ter filho, né? Vou daqui a 5 anos, você inventa o nome e coloca já no sistema. Você tá grávida ainda não, mas tô no planejamento, mas já queria colocar o nome do meu filho na escola, né, gente? Mas é uma pergunta, assim, curiosa, que realmente eu tenho... Como que é? Eles entram em sistema público, assim, tem escola pública, eles têm essa rede de apoio para as crianças, assim, para os pais, para ficar full time na escola, para que vocês possam ao menos tentar voltar a uma... Quem conta? Então, não. A creche é particular e é caro, muito caro, né, gente? É caro. Então, a criança ela pode ir para a escola pelo governo a partir de 3 anos, por 3 horas. Dos 3 aos 5 anos. Isso chamam de SCC. Isso. 3 anos. Exatamente. E quando a criança tem... Peraí, desculpa. Quando a criança tem 3 anos, ela pode ir para a escola por 3 horas. Por 3 horas. Aí, vamos fazer as contas. Você tem que trabalhar 9. Uhum. Você tem que voltar, se você não trabalha de casa. A conta já não fecha aí, né? Aí você escolhe se você vai trabalhar para pagar a creche
a creche é muito alta, então você tem que ganhar muito bem para valer a pena, ou você vai abrir mão do seu trabalho para ficar com os filhos. Ou Minder, né? Tem muita brasileira que diz que sai mais em conta do que colocar na creche, né? É verdade. Mas não esqueci no caso de múltiplos. Tudo bem, você tem uma Minder, eu não sei como funciona, né? Eu não sou mãe, mas eu acho que se eu tivesse que cuidar de 2 crianças, o valor não seria o mesmo que eu cobraria para uma. Tô certa falando isso? Por exemplo, do trabalho, né? A Luz, Com certeza. ela tem 2 meninas. Eu sou madrinha de uma, no fim eu sou madrinha das 2. E quando ela pede pra eu olhar as crianças, não é que eu tô olhando sozinha, eu tô com ela, mas ela tem que fazer alguma coisa. E eu passo 1 hora olhando as 2, parece que eu trabalhei 36 horas sem dormir, sem comer, sem fazer absolutamente nada. E eu penso, como que vocês conseguem? É verdade. Porque por 1 hora, olhar aquelas crianças, manter elas vivas, inteiras, por 1 hora, pra mim é tipo assim, meu Deus, o trabalho mais cansativo que eu faço na minha vida. E eu faço com amor, mas o cansaço também tá ali, né? Então, como que vocês fazem isso? Essa é a realidade. E eles vão para a escola básica a partir dos 4 para 5 anos, né, para o ensino fundamental. E aí a escola, assim, vai... Os meus, por exemplo, começava 9, saía às 2. Agora eles são maiorzinhos, saem às 3 da escola. Mas mesmo assim, falta um período ali. Tem um gap que precisa ser... E ano passado, por exemplo, que com o grupo, né, eu sou voluntário do grupo e eu consigo trabalhar de casa. Mas o ano passado eu fiz um concurso público aqui, passei no concurso público. E aí eu trabalhei por 1 semana. E eu tive que pedir exoneração, porque... Não, eu fiquei uns 3 meses antes, quando eu soube o resultado, comecei a buscar alguém para ficar com eles. Como era só um período da tarde, algumas horas, né? Às vezes não compensa também para as meninas irem, para ficar 2, 3 horas. Normalmente elas preferem ficar o dia todo. Então, eu moro num lugar um pouco mais distante do centro, então isso também dificultou bastante. Eu não achei ninguém. E era num período do ano letivo, fevereiro, que eu ia começar a trabalhar, que é o ano letivo que começa em setembro. Então, fevereiro é terrível para você achar vaga em after school. Então, não existia vaga para mim naquele momento. Então, meu marido falou, não, vamos tentar, né? Ele trabalha de casa, mas não é a mesma coisa. Ele fica lá em reunião, fica fazendo um monte de coisa, então não tem como. Resultado, né? Eu tive que sair, porque não tinha como seguir. Não, mas eles já estão grandinhos, né? 6 anos, assim, já consegue fritar um ovo. Não dá. A gente pensa isso, mas não dá. Eles estavam com 6, né, o ano passado. Então, realmente, assim, aí você começa a olhar e falar, realmente, não tem. E você não tem a mãe, não tem a avó, não tem ninguém muito próximo que pode... Não que elas tenham que fazer isso, mas querendo ou não, quando mora perto, você a gente tem essa rede de apoio e aí você pode contar, às vezes, um socorro, né? Sim. Não é o caso. Eu fiz a opção, é isso, né? Maternidade são escolhas. E eu fiz a escolha de colocar na escola. Porque eu não estava conseguindo ficar em casa. No meu caso, não tinha nem vaga naquele período. Então, eu não tinha escola. E eu não consegui. E aí, e eu fui aquilo, o que aconteceu com a gente, né? As meninas, ok, a história do plano. E aí, você tem plano? E aí eu disse assim, não tenho, né? Bom, ok, passaram-se, e a gente foi na pandemia, né? Então a gente pegou as meninas, eu voltaria a trabalhar quando começou a pandemia. Então as meninas ficaram em casa, porque eu também não voltei a trabalhar. E aí as coisas, enfim, ficaram, e aí todo mundo ficou em casa, né? Não acompanha todo mundo, então era todo mundo em casa. Todo mundo em casa. E aí a casa começou a ficar um pouco difícil. Né? E ele estava trabalhando em casa, então as crianças crescendo, enfim, e tudo aconteceu. E aí foi que, quando deu 1 ano, com esse processo todo, eu comecei a perceber que aquilo estava... Tem a questão do puerpério, né? A gente falou aqui, mas... Enfim, a maternidade ela é feita de várias fases. Entre elas, existe o puerpério. E o puerpério ele pode ser muito sofrido, sobretudo quando ele acontece no período de pandemia. Então, ele pode ser um pouco mais desafiador do que a média. E enfim, no meu caso, eu vivi a pandemia, o puerpério e a multiplicidade. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Podem falar sobre isso, né? Com leveza. Enfim, e foi... Eu tô com todo esse processo. Um dia eu estava assistindo uma entrevista da Thaís Araújo. E a Thaís Araújo dizia assim, olha, eu sou mãe,
mas a minha maternidade só é feliz porque eu fiz algumas escolhas que não foram tão fáceis, dentre elas voltar a trabalhar. E eu olhei para Thaís Araújo e disse assim, Thaís Araújo, querida, é isso que eu preciso, porque eu não estava podendo mais. E aí eu realmente iniciei um processo, coloquei no papel, pensei, eu vou, mesmo com todas as dificuldades, e de fato foi mesmo, por um período a gente trabalhava para pagar a escola, porém eu pensava o seguinte, eu pago a escola, mas eu garanto a minha sanidade mental. Então... Só 2 perguntas, assim, porque as mães, elas são muito julgadas, né? Tava pra perguntar isso, vai, Jana. Você sentiu em algum momento culpa por ter feito essa escolha? Em algum momento você foi julgada do tipo, mas você vai trabalhar e deixar seus filhos? Ou você vai desistir do seu trabalho para estar com seus filhos? Vice-versa também, né? Porque a mãe é julgada, ninguém questionou o pai, né? Como assim você tá trabalhando? Exatamente, mas a mulher é julgada se ela decidiu voltar a trabalhar ou se ela teve que deixar o emprego para cuidar das crianças. Ai, já respondendo tudo. Tem uma amiga minha que ela fala assim, nasceu uma mãe, nasceu a culpa. Entende? Por causa disso. Porque a gente sente culpa de tudo, já naturalmente, né? Você faz sei lá, toma uma decisão com seu filho, de repente não dá certo, você já se sente culpada. Você saiu, ficou 1 hora fora de casa, você se sente culpada. Você decidiu ficar em casa com eles, você se sente culpada, porque às vezes a tua saúde mental também não ajuda muito, porque a gente fica, né, 24 horas, e aí você fala, será que isso tá bom? Aí você escolheu sair trabalhar, você se sente culpada porque deixou o filho em casa, né? Então é o tempo todo, né? Exato, a culpa faz parte do processo. E você entende com o tempo que maternidade são escolhas. E você faz a tua escolha e fica tranquila com ela. Porque a culpa vai existir, mas a escolha tem que ser sua. Porque a questão da maternidade, na minha opinião, ela é um estado de felicidade. Você tem que estar feliz. Porque você só consegue ser mãe se você tiver... Você consegue ser mãe o tempo inteiro, tá? Não é verdade, né? Você consegue ser mãe o tempo inteiro. Mas assim, você só consegue dar amor naturalmente se você está plenamente feliz. E a felicidade, ela é uma escolha. É feita de escolhas. Então, assim, hoje, eu sou plenamente feliz. Eu sou muito feliz na minha maternidade, mesmo sendo mãe de múltiplo, mesmo sendo mãe expatriada, mesmo com um monte de coisas. Mas eu sou muito feliz, porque eu fiz escolhas que foram bem duras. E que sim, eu fui julgada, mas eu assumi as minhas escolhas, eu não me arrependo de nenhuma delas. Talvez amanhã, depois, a Bia e a Isa vão olhar pra mim e dizer, mãe, o que tu fez não foi legal. Essa é a opinião delas e tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí você fala pra elas, quando vocês forem mãe, a gente conversa. Exato. Quando você for mãe, né? Que aí você vai entender o outro lado, né? Agora você pensa no que sua mãe falava, né? Mas o julgamento é o tempo todo, né? O tempo todo. Às vezes até de quem... Pessoas muito próximas, até que poderiam ser uma rede de apoio mesmo à distância, né? Às vezes vem um julgamento, né? E aí eu falo, ninguém tá aqui para ver como é que é a realidade, né? E só quem tá vivendo aquilo sabe, né? Às vezes até quem já foi mãe, ou quem é mãe. É muito triste quando a gente vê, principalmente de mães para mães, né? Um julgamento. Porque todo mundo sabe quanto que é difícil. Então eu falo, não dá para romantizar a maternidade. Isso não significa que a gente não ama os nossos filhos e que a gente é feliz por ser mãe deles. Falo isso por mim, né? Vocês concordam, mas eu sempre digo isso. Mas não dá para romantizar a maternidade. Tem muitas dores também que a gente vive, os desafios, né? A falta de sono, sono não, a falta de dormir, né? Uma life inteira. Não, sono tem bastante. Sono que mais tem, não tem, é tempo de dormir, né? Então, assim, e ainda assim, né, sozinhos, assim, e com múltiplos, não tem, você não dorme. Você dorme 1 hora, você acorda. Então, imagina quando você não consegue, você fica acordando a noite toda, sem ter filhos, a gente já fica o dia seguinte, você não... Sem comer também, né? Você come se dá tempo, às vezes você... Agora é diferente, mas quando eles eram menorzinhos, eu tomava um café em pé, ali, comia um negócio rapidinho, em pé mesmo, não conseguia sentar para tomar um café, né? Então... Mais ou menos isso, né, Gi? Nossa, gente. Não, coisa Vocês querem um café? Gente, coisa simples. Coisa simples que você simplesmente percebe que você para de fazer. Porque você tá tão envolvido ali que você
eu vou assumir aqui, quantas vezes eu percebi no final do dia que eu não tinha conseguido parar pra tomar um banho, sabe? Assim, tipo, Eu ouço muito. gente, quantos vezes no dia? Gente, já passou, não tomei banho, sabe? Como que vocês cuidaram do psicológico de vocês passando por tudo isso, né? Porque vocês sobreviveram a isso, né? Então, mesmo que não, mas subconsciente, como que vocês... Eu não sei, eu não sei nem formular essa pergunta, mas como que vocês sobreviveram a isso? Acho que é essa a minha pergunta. Sem banho, pode estar tudo sem banho, sem café, sem dormir. Passou uma semana, não Tudo bem, mas... Gente, não é brabo, gente, tem... Ó, Pode. Bom, no meu caso, não sei. Tô tentando ainda cuidar com... Claro, né? Hoje eu faço terapia novamente, retomei, mas na época que eles nasceram, não dava. Né? Então, acho que eu não comentei no início, então eles ficaram na UTI, o Miguel ficou quase 10 meses na UTI, e o Miguel faleceu, né? Ele tinha um problema de pulmão bem grave, enfim. Então, foi o emocional da maternidade, com mais os desafios de você chegar na UTI diariamente, até quando os 3 estavam, cada um numa situação, de você ver que um estava muito mal, o outro teve uma evolução, e você tem que começar a separar, isso estou falando de mim, né? Começar a separar o sentimento de que eu tô aqui, nesse momento eu tô sofrendo pelo Miguel, por exemplo. Aqui eu vim, agora eu vou ver o Matheus, e o Matheus ficou, ele tá bem, eu vou vibrar com isso. A Isadora, né? Então, assim, de viver o momento de cada um, só que num coração só, de uma mãe só. Como que tem? E assim, foi muito difícil, mas foi um exercício, porque eu vibrava em cada pequeno passinho, porque na UTI, o mínimo de melhora, né? Seja de qual for ali, é um grande avanço, né? Então, eu tentava separar o momento que eu estava com cada bebê, assim, de viver aquilo que eles estavam vivendo e me permitir também sofrer com o sofrimento deles, né? Quer dizer, o meu sofrimento, né? Com eles, enfim. Então, assim, um mix, né, de sentimentos, e a UTI, ela é, assim, uma montanha-russa, né? No mesmo momento que você está do lado ali, que está tudo bem, de repente a máquina começa a pipar e o bebê, no caso do Miguel, várias vezes ele estava morrendo na minha frente. E você vê toda aquela equipe médica, todo mundo em cima, e fazendo isso e aquilo. Às vezes a Isadora também tinha, né? Porque eles tinham risco também, eles nasceram de 28 semanas, né? Uhum. O Matheus também, então quer dizer, é uma montanha-russa. Então o emocional ali, acho que nem tinha, né? Tinha, mas assim, não tinha como cuidar muito naquele momento, era um auto-exercício mesmo. Uhum. Era uma certa sobrevivência para você. Sim, com certeza. E assim, eu acho que internamente é uma coisa assim, eu preciso estar bem para eles. Seja o que for, né? Teve uma situação, por exemplo, que o Miguel estava numa situação muito grave, assim, que eles estavam tentando literalmente ressuscitar o Miguel. E eu fui saindo de perto para abrir o espaço para a equipe toda, né? E eu fiquei me segurando. E eu lembro que vieram várias enfermeiras assim, senta aqui, tal, assim, tá tudo bem, eu não sou foco, né? Parece uma frieza, né? Mas naquele momento, eu não tinha o direito que eu passar mal naquele momento, né? Mas e você assim, não tinha também o que fazer e você ainda tinha 2 ali. 2 em casa, exatamente. Mas é aquela coisa, às vezes algumas pessoas falam assim, que bom que você tem mais 2, né? E aí é outra coisa. Gente, cada filho é um filho, né? Então eu não consigo falar. Não tem filho favorito. Não, e assim, nenhum substitui o outro, né? Então, o Miguel é meu filho, que hoje é um anjinho, mas ele é meu filho, vai ser sempre meu filho, né? Um não substitui o outro, né? E aí, conforme eles vão crescendo, a falta de dormir, os desafios, as questões emocionais que eles trazem, a cada fase, né, do processo de educação, né, de que a gente fica assim, será que eu tô fazendo direito? Não vem o manual, né? Não você existe, tem que ser psicóloga, né? Você tem que ser mãe, você tem que pensar na alimentação dele, você tem que fazer tudo, sabe? Você tem que pensar em tudo. Por isso que a gente se cobra tanto, né? Exatamente. E assim, será que a gente tá fazendo certo? Será que não tá? Então, emocional mesmo, depois de um tempo, voltei pra terapia, quando deu tempo de parar e fazer terapia de volta. E assim, a gente vai seguindo, continuo, né, firme com a terapia. Não sei como é que sobrevivência. Não dá pra sobreviver assim. Não dá, gente. A gente vai tentando cuidar do emocional, né? Respondendo a pergunta conforme dá. E a gente precisa até por eles também, por nós e por eles, né? Não, a terapia, ela... Enfim, no meu caso, eu retomei a terapia também pós-pandemia. Acho que o período de puerpério, o
período de deixa eu ver, puerpério, pandemia e essa primeira fase, eu também não tinha terapia, não. Foi tudo junto, sem terapia. E eu não sei como eu consegui chegar nesse processo. Não sei como eu ouvindo a Ellen aqui, pensando, é muito impactante, porque é isso que a Ellen fala sobre cada bebê ser um, né? E cada criança é uma, e ok, a gente é o mesmo ser aqui, mas a gente reage com eles completamente diferente, porque eles são únicos pra gente, né? E pra sociedade também. Mas enfim, né? Nessa primeira fase foi 100, e hoje em dia eu não sobrevivo sem ser meu terapeuta. Porque não, é o meu momento de higiene mental, de tipo de, ok, o mundo está caindo, tanto que hoje, né? Hoje, e ainda com tudo isso, né? Nesse processo todo, eu decidi que a relação que a gente vivia não continuaria, né? Porque ela não dava mais certo. Então, hoje a gente segue sendo os pais da Pi e da Isa, a gente mantém aquilo que é importante pra gente, mas a nossa relação se desfez. E isso foi um processo, foram decisões muito difíceis ao longo desse processo inteiro. E hoje em dia, por exemplo, o horário da minha terapia é o horário que as meninas, elas sempre têm alguém com elas, porque a terapia acontece na noite, e todo mundo sabe lá em casa, ó, eu estou entrando em terapia. É o seu. Exato, para tudo que eu preciso fazer aqui uma limpezinha mental, porque senão as coisas não avançam. Mas, enfim, acho que é o que é necessário. Né? Vocês acham que hoje, assim, olhando pro momento que vocês estão, vocês teriam feito alguma coisa diferente? Não, eu não. Não. Acho que, assim, considerando todo o contexto, eu acho que todas as decisões que eu tomei até aqui foram as melhores que eu poderia ter tomado. Eu não me arrependo de nada. Absolutamente nada. E mesmo se você tivesse algum arrependimento, quem somos nós para julgar uma atitude que você tomou naquele momento? Só você saber o que você estava passando internamente, né? E eu acho que também é uma coisa que mães, infelizmente, elas internalizam tudo, porque não há tempo para você verbalizar o que você está sentindo. Por enquanto que você vai conversar com alguém, a sua criança está ali correndo e você tem que estar prestando atenção nela, quando você só queria falar sobre o que você está sentindo. Exato. Então, mas não há tempo para isso, né? Então, acho que é isso que a gente, como nós, que acho que no geral, mulheres, nós temos que parar de julgar umas às outras. Não importa se as crianças têm mais televisão, se as outras gostam de fazer outras atividades, o que for, cada um sabe qual é o melhor jeito de educar. E cada uma sabe da sua batalha interna diária, né? Eu acho que ter filhos deve ser uma tarefa. É a profissão mais difícil, eu falo, porque ser mãe, como vocês falaram, né? É ser terapeuta do filho, é ser a nutricionista, é a pessoa que vai garantir que tá dormindo, que tá tendo saúde. É muito cuidado que tem ali e não é remunerado, né? E às vezes não é nem valorizado. E eu acho assim, como que vocês sentem aqui na Irlanda essa questão da maternidade? Porque eu acho que existe um pouco mais de flexibilidade em termos, tem uma licença maternidade, são 12 semanas até o filho completar 10 anos, alguma coisa assim, né? Que os pais podem sair para ter esse tempo com os filhos, o que eu acho super legal. E eu acho que todos os países deveriam adotar, né? Porque a gente sabe que quem educa os filhos são os pais, e eu acho que essa presença dos pais é importantíssima, né, até uma certa idade. Como que vocês enxergam, assim, as leis para os pais aqui na Irlanda? Como que vocês conseguem, assim, para vocês? É claro que vocês não têm experiência lá no Brasil, mas a gente tem uma noção de como funciona, né? Eu não posso falar muito, porque como eu tinha acabado de chegar, o meu marido, por exemplo, ele não tinha direito à licença, né? Tem que ter um tempo, então também tem um tempo. E essa licença, eles criaram essa licença dos 4 meses, inclusive, para os pais, né, sobretudo, ela é recente, ela é bem recente, ela acho que é uma proposta que tem, eu posso estar errada aqui com o ano, mas eu acho que elas têm uns 2 ou 3 anos, nesse formato que ela tem hoje. Antes ela existia uma licença, mas ela era menor, por exemplo, quando eu tive as meninas, o pai das meninas teve acesso a essa licença, mas era uma licença de 2 semanas, uma coisa assim. E hoje em dia, ela é uma licença de 4 meses, porém, assim, do ponto de vista de assistência, é muito maior, é muito mais flexível.
tem uma série de questões. Por exemplo, eu decidi voltar a trabalhar, eu tenho as meninas, tem toda essa questão aí, e é sempre muito aberto, né? É uma negociação, todos no meu trabalho sabem, né? Da minha condição de maternidade, e eu sempre explico, antes mesmo de começar uma reunião, coisas. É claro que eu tento organizar para coisas que são mais importantes fazer quando elas estão na escola, mas acontece, por exemplo, de ter no final da tarde, aconteceu alguma coisa, tem que reunir, e elas estão em casa. Aí eu aviso, se alguém gritar, tudo bem. Se vocês ouvirem grito, ignorem, tá tudo certo. Elas estão em casa, tá tudo certo. Então, assim, tem uma flexibilidade mesmo da sociedade, e mesmo depois da mudança, no meu caso, do ponto de vista de relacionamento, né? De assumir praticamente mais responsabilidade com relação às meninas. Isso também é absorvido pela sociedade, mesmo pelo Estado, né? Tipo, embora eu não me enquadre em algumas questões que eles oferecem aqui, mas eles têm toda uma política para single mom, que é no caso para mães solteiras, para assistir as mulheres nesse sentido. E isso é algo que a gente não tem no Brasil, enfim, outros países que também não existem, porque faz parte mesmo de uma cultura, inclusive de mesmo essa questão da escola, né? Que é de você ter mais tempo com os pais, a criança ter mais tempo com os pais antes de ingressar na escola. Por isso que eles esperam que as crianças fiquem só 3 horas, porque, de alguma forma, é claro que, na minha opinião, eles me forçam, né? Eles forçam as mães, as mulheres, porque não são o pai. Você não vê um pai que deixou de trabalhar para ficar em casa cuidando dos seus filhos, né? É raro ver isso. Tá acontecendo mais, mas continua sendo. Acontece, mas ainda segue muito com as mulheres, né? Uhum. E falando em rede de apoio, assim, vocês acham, tem atividades extras, assim, para os filhos? Eu sei que tem biblioteca, que tem leitura. Tem alguma coisa nesse sentido aqui na Irlanda para as crianças, voltada para as crianças? Tem as bibliotecas, né? Mas as atividades normalmente a maioria são nas escolas de contraturno, né? Então, são pagas. Eu acho que aí depende de cada bairro. Tem alguns locais, alguns centros que tem, você até paga no privado, mas que tem um preço bem acessível. Por exemplo, uma aula de ginástica, mas eu acho que depende de cada região também, né? Eu confesso que, assim, comparando com o Brasil, né, embora eu não tenha tido filhos no Brasil, eu considero que eles têm oferta. Eles têm uma oferta bem diversificada, você encontra muita, pelo menos lá onde a gente mora atualmente, tem muita coisa. É claro que depende muito dessa questão de ter disponibilidade, né? Tem que ter alguém para levar a criança. Por exemplo, eu comentava inclusive com a Luz sobre a natação, né? Pra gente que é mãe de múltiplos, a natação é um desafio, né? Porque a natação você precisa estar com a criança. Então, normalmente, vai com a criança. Quando você tem 2, como é que faz, né? Não tem como carregar um em cada canto. Então, você tem que criar uma outra dinâmica, caso, no meu caso, a gente construiu uma possibilidade lá que, enfim, que a aula, agora que elas têm 4, elas conseguem fazer, porque elas já conseguem ficar dentro da água só com o professor, e aí dá para ter só uma pessoa que leva e fica esperando elas. Mas antes não foi possível, porque não tinha, porque é uma questão de logística mesmo, né? A logística pra gente é um pouco... É a mesma coisa, viajar de avião. Eu não sei se é só long haul, mas eu lembro disso, a primeira vez que a Luz foi com as minhas no Brasil. O marido dela foi com ela, e eu falei assim, eu vou tentar dar um jeito de ir, porque é só ir, não vou, porque precisa uma pessoa pra cada criança. Olha isso, eu não sabia disso, olha a minha inocência. Eu achei que você, como mãe, tem 2 crianças, você poderia levar. E não, eu não sei até qual idade, mas não pode, tem que ter uma tem que ter um adulto pra cada criança? Sim, viu? Eu não soube disso quando a Luz me falou.
Então, quer dizer, mais um desafio que, por exemplo, se você pega uma férias e seu marido não pode pegar férias naquele momento, você não poderia ir para o Brasil com as suas 2 crianças, a não ser que alguém fosse num voo com você. Né? Então, tem muitos desafios ali que a gente vê e faz... Só quando se torna mãe que sabe, né? Mas olha, quando eles são maiores ainda dá, né? Agora, na cidade. Mas, por exemplo, quando eu fui para o Brasil a primeira vez, nós fomos... Eles estavam com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, 1 ano e meio. Gente, não tem como ir sozinha. Porque eles usavam fralda. Um estava começando a andar, Isadora. O Matheus ainda não, mas ela já queria andar no corredor do avião se segurando. Aí, uma viagem longa. Sem contar as conexões, né? Então, assim, carrinho duplo. Chega no aeroporto. Pode pensar. Eu tinha que desmontar o carrinho, passar as cadeirinhas no raio-x, daí passa a estrutura do carrinho, daí tem a bolsa do leite que eles têm que ver, que eram caixinhas de leite fechadas, né? E aí, que eles têm que ver se realmente é leite e tal, a comida dos bebês, tudo vai passando ali. Daí você tem a tua bagagem de mão, que você leva o mínimo, mas você precisa. Aí usa o meu passaporte, né, Ellen? Aí você não pode passar com o bebê no raio-x, na porta ali do raio-x? Raio-x. Então você tem que passar sozinho, então alguém tem que ficar segurando os 2 bebês. E quando é que essa pessoa aqui vai passar com os 2 bebês, faz o quê com os 2? Deixa no chão? Porque eles não andavam. Passou na Então esteira, assim, eu tive uma situação que o André passou, meu marido, daí pegou um bebê. Aí quando eu fui passar, o pessoal que tava ali, não sei se era um oficial, enfim, veio e pegou o outro pra eu passar. Entende? Então assim, gente, é um caso. E pra trocar no avião? Você vai trocar fralda no avião, no banheiro, né, pequenininho no avião. Gente, é uma loucura, assim. Então, assim, enquanto bebês, não tem mesmo como ir sozinho. Entendi. Então. Mas, assim... Entendi agora a dinâmica. E aí, quando você vai sair, vai pegar a mala, daí vai pegar o carrinho na porta do avião, vai montar as cadeirinhas de novo. Gente... Aí, na viagem, quando chegou na Alemanha, perderam uma cadeirinha. Aí o avião não veio, aí vai para um hotel, aí leva tudo, aí tem que pegar todas as malas enormes, leva pro hotel. Gente, foi um caos. Mas, só quando aí eu levei 5 anos para voltar pro Brasil. A viagem pro Brasil é um negócio traumático. Você faz porque tá toda a família lá, é importante. É uma questão, enfim, de manter as raízes, de criar conexão, é muito importante. Eu não abro mão, porém, é uma aventura. É uma aventura. É uma aventura trabalhando. Nossa, mas assim, ela é válida, ela é super válida, mas não dá pra negar que ela é uma aventura. E eu ainda, as meninas, quando a gente foi, elas já estavam maiores, então elas já faziam essa parte do raio-x, por exemplo, elas iam sozinhas. Não, é da alegria, a alegria delas era ficar passando no raio-x. Mas eu tive uma experiência de, quando elas eram menores, de passar por um processo de introdução alimentar, que foi a primeira vez que eu saí com elas sozinha, e eu pensei, não, eu consigo, sabe assim, você cria ali, eu consigo, eu tenho que conseguir, eu consigo. Aí eu saí de casa, lá vou eu pro encontro com um monte de mães e tal, só eu com as 2, cada um tinha com uma criança, eu cheguei, todo mundo me olhou assim, né, porque era uma atividade de conexão, né, então cada um tem ali o seu único bebê, e eu fui com as 2, e aí é óbvio que teve uma hora que eu precisei que uma outra mãe, uma outra pessoa, era uma mãe sim, estava sem bebê, e ela foi, e quando você aprende também a pedir ajuda, porque eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não esperava e tinha que dar a criança para outra pessoa. E aí ela se ofereceu. E aí naquele momento eu percebi que ajuda é importante, que você precisa entender que ok, tá tudo bem, enfim, eu tô ali fazendo o meu melhor, eu sou só uma, eu tenho só 2 braços, e preciso de mais alguém, e ok, não tem problema. E aí você vai aprendendo que faz parte do processo se permitir ser ajudada, sabe? Se permitir, porque a gente às vezes não se permite. A gente tá sempre naquele assim, não, eu consigo, porque dentro da conta. Né? Achando que você da conta. Passando quando tá te ajudando, né? E não, é muito importante. Porque incomodar, sabe? Você acha que tá incomodando. Eu nem te vou incomodar. E aí a gente não pede ajuda. Só que precisa. É preciso, sobretudo na condição que a gente tem, que é de estar fora do Brasil. A ajuda, ela é fundamental. E aí entra a questão da rede de apoio, né? E a rede de apoio, enfim, eles têm aqui vários sistemas, vários processos, mas eu acho que para nós,
além da rede de apoio tradicional que eles propõem aqui, que tem bastante coisa, a nossa, acho que essa rede que a gente criou, que é, sobretudo o grupo que a gente criou aqui, que hoje em dia já era um grupinho, hoje em dia é um grupão, né? Nós somos em muitas mães se reunir. É um grupo de mães de gêmeos, de múltiplas. Se um dia a gente resolver reunir, somos sim 50 mães. Se reunir o grupo das 150 crianças. Ai, precisaríamos do estádio de futebol. É 50 mães de brasileiras, Mas 50 de brasileiras. Gente! Nós somos mais de 50. Eu, infelizmente, não conheci esse grupo quando eles eram pequenos. Eu fui conhecer o grupo quando eles já estavam com, acho que, 4 anos. E é muito legal porque tem as grávidas também, né? Então é uma rede, é um grupo de apoio realmente bem bacana e uma troca muito especial ali, né? Ai, que legal. Maravilhoso. Que legal. Infelizmente, a gente termina esse bate-papo, eu sei que, né, como mães de múltiplos ainda tem muitas histórias, né, muitas dicas aqui para contar. Eu acho que é muito valioso, né, para quem está planejando, né, ser mãe aqui. E vocês mostraram que dá para ser mãe sem medo, né, sem culpa. A culpa sempre vai existir, mas... Não achando que vai ser perfeito também, tá? Deixar claro, né? Mas que existe sim uma rede de apoio, eu acho que essa é a principal mensagem, né? É você construir, rede de apoio. O principal é a gente construir a nossa rede de apoio aqui, é isso, porque a gente não tem a família perto, mas daí a gente constrói essa rede de apoio aqui, com as outras mães, com os amigos, isso é importante. Obrigada por falar desse assunto com tanta leveza, assim, né? De ser um bate-papo tão gostoso, porque a gente sabe que tem muitos, milhares de desafios em ser mães, principalmente de múltiplos, né? Já que o trabalho pode ser dobrado, triplicado, multiplicado por 50 nesse... E falar a parte de amamentar. Não, a gente entrou muita coisa. Esse é outro episódio. Exato. Só pra lembrar que no Grupo Mulheres do Brasil a gente tem o Comitê Maternar. Então, se você é mãe, você quer alguma ajuda, você precisa de algum apoio, vai lá no nosso grupo. Eu não faço parte, porque eu não sou mãe, mas tem mulheres lá maravilhosas que são mães, elas estão nesse comitê para ajudar as outras mães, também como rede de apoio, como elas falaram, tem outros grupos. Então, se você está se sentindo sozinha, se você está precisando de ajuda, procure outras pessoas, né? Como elas falaram, a experiência de ser mãe é difícil, então crie a sua própria rede de apoio se você não tem aqui, porque nós somos todos brasileiros tentando uma vida melhor num país diferente. Eu acho que é isso, né, Jana? Estou errando. Obrigada. Foi um prazer pela convite. Histórias de vocês, mais uma vez. Pois é, então, se você aí é mãe ou está se planejando para ser mãe, aproveita essas dicas valiosíssimas que essas mulheres incríveis trouxeram, né? São histórias completamente diferentes, mas eu tenho certeza que com uma delas você vai se identificar. Não esqueça de curtir o Grupo Mulheres, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda e o Irlanda Talk Show nas mídias sociais, de curtir e compartilhar esse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.